Amém, graças a Deus. Isso é uma grande vitória. Eu gosto sempre de refletir e levar as pessoas a refletirem também. Que você vencer, eu creio que engloba uma pessoa, ela se tornar uma vencedora, tem tanta coisa envolvida. Às vezes as pessoas falam de vitórias e ele tem isso, ele tem aquilo. Mas terminar o ano invocando o nome do Senhor, servindo a Ele, dando a Deus a prioridade, isso sim faz. Isso é uma referência. Isso faz de uma pessoa realmente uma pessoa vitoriosa. Eu estou na fé há muitos anos, então eu vi muita gente começar, mas não terminar. Eu me lembro que quando eu comecei com Jesus, eu recebi como Salvador, no mesmo dia, tinha várias pessoas que no final, dentro daquela igreja, só eu permaneci. As pessoas foram embora. E todo ano, todo final de ano, eu sempre parava para agradecer a Deus. Porque, por exemplo, eu tive pessoas no início do ano que já não estão mais. Pessoas que estavam no propósito da mudança do ano passado, que desistiram em 2016. Então, você vê que aquilo que Paulo falou, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Ali você vê um homem falando, eu venci, eu concluí, eu fechei. Eu tenho um coração finalizador, eu acabei o que eu comecei. Eu estou finalizando. Ele estava deixando claro, eu cumpri com a missão. Eu não acortei no meio, eu cumpri. Sabe, eu creio que você deve ter muita gratidão no seu coração de estar terminando o ano, neste jejum, buscando a Deus, porque você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Você não vai encontrar uma pessoa longe de Deus vitoriosa. Você vai ver o tempo todo que para Deus o padrão de sucesso não é o padrão mundano, o padrão do mundo. Tanto que eu tenho falado muito que para os padrões do mundo, o Elias, o João Batista, não são. E na época deles também, considerados pessoas bem-sucedidas. E eles foram muito bem-sucedidos. Porque a visão que as pessoas têm, muitas vezes, de bem-sucedido, só está relacionado a coisas materiais. As pessoas não veem como ser bem-sucedido uma pessoa que permanece em Deus continuamente. Ela está buscando a Deus, ela está servindo a Deus, e Deus é a prioridade da vida dela. E tudo que ela começa em Deus, ela termina. Ela está em Deus, entra ano, sai ano. Ela está em Deus. Ela está com o Senhor, eu admiro essas pessoas. Eu tenho obreiros de muitos anos. No interior, por exemplo, eu tenho obreiros
que tem quase a idade da igreja. E toda vez ali na sede, por exemplo, toda vez que você chega lá, você vai encontrá-los atuando da mesma forma. Onde eu vou encontrar aquela pessoa? No mesmo lugar, fazendo aquilo que ela vinha fazendo, permanentemente. Eu tenho um pastor que chama Ortidones. Ele é externo. Aquele homem trabalha tanto com a esposa. E toda vez que você chega lá no interior, está aquele homem aquela força, permanentemente no Senhor realizando a obra. Você sabe que Ele vai estar lá. Eu estava vendo o filme, editando, semana passada, e aí eu vendo as fotos do Tadeu com o pessoal entrando no presídio. Aquele rapaz está nesse trabalho há mais de 11 anos, eu acho. 10, 11 anos. Nunca abandonou aquela obra. Nunca. Entra ano, sai ano, testemunhos, depoimentos, o trabalho dele naquele lugar. Contínuo. Contínuo. Isso é vitória. É você começar e terminar, é você assumir uma coisa, é você lá ficar. Enquanto Deus desejar isso, se for para a vida inteira, lá estarei. Eu amo chegar em lugares e ver a mesma cena, aquela pessoa diligente naquele lugar, comprometida, realizando algo para o reino. Isso é ser bem-sucedido. Porque essas coisas ninguém pode tirar de nós. Isso ninguém pode tirar. O resto tudo pode até ir, mas isso ninguém tira de nós. Coração finalizador. Acabar as coisas. Terminar a sua corrida. Entenda sobre essas coisas. Porque se você realmente quer uma vida vitoriosa, está na hora de cada um entender que, para o padrão de Deus, ser bem-sucedido é você se colocar no propósito e lá ficar. Por toda a vida, se necessário. Porque Deus deseja isso. Você não deixa. Quantas vezes eu vi essas pessoas e outras que são contínuas, sendo criticadas, atacadas, mas eu amo ver quando alguém decide realmente andar em vitória. Ela olha para Deus, ela não fica presa às opiniões, às críticas, aos achismos. Ela sabe o que Deus tem com ela, o que Deus quer dela. Então, assim, ela sabe que tudo que ela for fazer, seja onde for, onde ela estiver, aquilo que ela estiver realizando para Deus, e quando nós realizamos algo para Deus e começa a dar frutos, o diabo não gosta. Ela sabe. Mas ela não olha para lado nenhum. Ela permanece como um propósito. Esse é o propósito e eu vou permanecer. Eu quero muito que você entenda isso. Essa é a maior vitória. Tudo passa. Mas aquilo que você planta no reino, aquilo que
A semente que você lança no solo da sua vida, a semente espiritual, o que você investe na sua vida espiritual, isso ninguém pode arrancar de você. Ninguém. Terminar na presença de Deus. O último jejum. E você está aqui orando, você está buscando, você está invocando a Deus. Essa é a sua maior vitória, porque é isso que vai fazer com que você ande nas alturas. Deus coloque você nas alturas. Porque são atitudes assim que determinam o sucesso de uma pessoa. Onde ela vai chegar, onde Deus vai colocá-la. Terminar as coisas. Sabe, estar lá. Você tem que ter isso dentro de você. Porque enquanto Deus não for a prioridade da vida da pessoa, e ela não terminar a corrida que começou, enquanto não tiver um coração finalizador, não acabar aquilo que começou, ela nunca vai além. Porque ela começa, quando a quantidade de pessoas que plantaram, depois abandonaram a lavoura. Abandonam aquilo. Começam a fazer algo na obra, param. Começam um propósito, param. Se comprometem com Deus agora, Ele vai ser a minha prioridade. De repente, já vão deixando. Por quê? Porque elas não são disciplinadas, porque elas não são comprometidas. E no final elas se frustram. Se você realmente quer andar em vitória, tem que aprender a terminar. E se Deus quer que você fique 5, 10 anos, não sei quanto, naquele lugar fazendo tal coisa, é porque não chegou a hora de parar. Então eu tenho que ir. Quando chegou, Paulo disse, terminei. Agora eu acabei, agora eu cumpri com tudo, agora eu vou para a glória. Agora eu terminei. Tanto que só ali, após aquilo, ele foi morto. Até então tentaram matá-lo de várias vezes e tal. Ninguém pôde. Como Jesus. Quantas vezes tentaram matá-lo? Ninguém pôde. Mas quando chegou a hora, por quê? Porque agora terminou. Quando termina algo, Deus deixa claro, terminou, finalizou. Mas se não, você pode ficar uma vida lá. E eu tenho que ter essa disposição para entender. Eu não aguento mais isso, mas Deus não me mandou sair. Não terminei. É assim que você anda em vitória, porque enquanto você está cuidando das coisas de Deus, você está dedicando a sua vida, você está dando a sua vida inteiramente para Deus. Deus vai cuidando de você, cuidando de você. Você vai vendo o progresso. Eu gosto de lembrar desses testemunhos, porque eu tenho visto isso. O Ortidone chegou na igreja um homem tão doente, e Deus curou aquele rapaz de tudo, aquele senhor. Hoje ele já é um senhor. O Tadeu, enquanto ele fazia a obra de Deus, a vida dele foi. Um homem que só anda em vitória com a família. E tantos outros que eu poderia apresentar lá, aqui, mas falo dessas pessoas que se comprometeram com Deus radicalmente. Radicalmente. E estão lá. Não importa se está chovendo, está fazendo frio, se está difícil, se está com luta, se está doendo. Às vezes, até se está doente. Quantas vezes eu vi essas pessoas enfermas, mas atuando. Por quê? Porque elas decidiram acabar. Então, essa é a sua maior vitória. É você estar aqui, você está com Deus, você está plantando uma boa semente em Deus. E toda essa semeadura que nós temos feito, estamos fazendo, é assim. É colheita na certa já. Porque nós estamos plantando.
A maior vitória da minha vida, e eu falo isso do fundo da minha alma, é eu ter permanecido em Deus. Porque eu enfrentei motivos para desistir, não faltaram. Dores, angústias, traições, maldades, injustiças. Meu Deus, quanta injustiça eu já sofri. Injustiça deu de lá dentro eu ficar quebrada. Sabe, de eu achar que aquela não ia dar, não. Porque a dor da injustiça é uma dor que te arrebenta por dentro, que te revolta, que gera tantas coisas. E eu olhei para Deus e passei por aquilo, e passei. A maior vitória da minha vida e da vida de qualquer pessoa, ela poder dizer, ainda estou aqui. Eu estou aqui. Passei por muitas coisas, mas eu ainda estou aqui. Eu estou aqui. Essa é uma vitória. Eu queria estar aqui essa semana, todos os dias que eu tinha que estar. Quando terminei a reunião hoje, da abertura, que eu subi, eu só sabia agradecer. Porque eu sei o quanto eu vejo Deus me sustentando. Estar aqui no encerramento me faz, mais uma vez, agradecer e dizer obrigada. Obrigada, obrigada. Porque eu sei que cada semente que nós plantamos em Deus são vitórias que nós pegamos para nossas vidas. Eu estou grata, não posso deixar de pedir que você, por favor, vá ouvir a palavra da abertura. Você não pode entrar no ano que vem sem ouvir essa palavra. Eu preciso que você ouça, eu creio que Deus espera que você invista na sua vida espiritual. Vá lá ouvir depois. A palavra de encerramento, ela é muito forte, porque é a virada da Ana. É o canto da Ana, a oração da Ana. Foi quando ela deu a volta por cima. Ela fez essa oração e ela falou coisas tão profundas, porque ela deu a volta por cima. Foi a guinada da vida dela. Ela viveu uma grande vitória, quer dizer, não uma grande vitória só, foi uma mudança na vida dela, total. E eu fiquei muito grata a Deus, porque a parte dessa palavra, Ele nos entregou num encerramento, agora no propósito, acho que foi no propósito, mas tanto é que eu demorei um pouco, eu falei, Senhor, o Senhor entregou, eu já entreguei, e o Senhor disse exatamente isso. Eu vou ler o resto, e essa outra parte é para afirmar o que Ele já está fazendo. Então, olha isso aqui, 1 Samuel 2, 1-10. Então, Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Ela era uma mulher escrava, de sentimentos, de humilhação. Ela não sabia lidar com os problemas. Ela era melancólica, ela alimentava a autopiedade. Ela vivia de uma forma miserável. E não era falta de ser crente, de ir na igreja. Ela tinha um bom marido. Ela adorava o Senhor. Sabe quando uma pessoa, ela tem condições, mas ela vive de forma miserável e foi. Ela não sabia lutar. Ela não fazia uso das armas que ela tinha. E um dia, ela colocou Deus em primeiro lugar, tirou o filho que ela tanto queria, colocou Deus. Reagiu. Passou num teste importante, quando ela foi tida como bêbada. O próprio sacerdote
a chamou de bêbada, de embriagada. Você está embriagada. Ela passou por situações ali, ela teve uma outra atitude. Ela deu um passo ousado de fé. Ela usou a fé dela. Ela decidiu reagir àquele problema. E aquele foi o último ano em que Ana terminou derrotada. Porque todo ano a Ana terminava derrotada. Você vê que o nome Ana significa graça. Mesmo essa mulher tendo esse poder até sobre o nome, mesmo essa mulher tendo uma estrutura, um conhecimento, digamos, de Deus, ela vivia uma vida miserável. Todo ano a mesma coisa, um ano pior que o outro, mas e chorava e gemia, ela terminava do mesmo jeito. Sabe aquela coisa? Mas por quê? Por causa do comportamento dela. Ela não lutava, ela não guerreava. A Ana não terminava nada. A Ana só chorava, não comia, tinha pena dela. E assim, ela foi vivendo. Mas num dia, num ano, aqui, ela teve uma atitude diferente. E a partir dali, nunca mais Ana foi derrotada. Nunca mais um ano foi pior do que o outro. Um ano foi melhor do que o outro, porque ela mesma fala aqui. Então, aqui, ó, ela sofreu uma grande, já estava alegre, porque ela sofreu uma grande libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio e Ele julga os atos dos homens. E aí ela começa a falar. Porque o que traduzido Ana estava falando, a vida é uma roda gigante. Um dia a pessoa está lá em cima e ela fala de forma arrogante e ela acha que ela nunca vai sair. Ela faz do jeito dela, da maneira dela e, enfim. Um dia ela está lá, não quer saber de Deus, não quer ouvir nada, fala asneiras. Mas, se a pessoa busca Deus, chega o dia em que Ele vira o cativeiro dela. E Deus virou o cativeiro da Ana. E ela disse, o arco dos fortes é quebrado. Porque esse forte é forte em si mesmo, não em Deus. Como a Penina, ela era forte apenas nela, ela se valia apenas daquele útero fértil, aquela mulher que era fértil. Na vida da Penina, aquele era o Deus dela. Mas os fracos são revestidos de força, porque até então a Ana era fraca. Mas o dia que ela lutou, ela reagiu, ela foi revestida de força. E aquele que se sentia o imbatível foi quebrado. Os que tinham muito agora trabalham por comida. Mas os que estavam famintos agora passam fome. Aqui era estéril, deu à luz 7 filhos. Mas aqui tinha muitos filhos, ficou sem vigor. As coisas mudam. Ela estava falando, se você não depender de Deus, não se esconder em Deus, as coisas mudam. E chega o dia que se uma pessoa como ela tem uma atitude diferente, o cativeiro dela é virado, ela dá a volta por cima, as coisas são mudadas. Outro dia, aquele lá tinha com fartura, agora, está aqui, ó. Os que tinham muito agora trabalham por comida. Quantas vezes eu vi isso na vida? Num ano uma pessoa entrou assim que não tinha onde botar dinheiro. Depois estava tendo que fazer para comer. E aquele que chegou sem ter o que comer, aqui ó, os que estavam famintos agora não passam mais fome. Quantas vezes eu vi isso dentro da igreja?
Gente que saiu no filme, no telão, não tinha onde botar dinheiro. Naquele mesmo ano, terminou com dificuldade de fazer a compra do mês. Por quê? Porque dependeu da força do braço, não dependeu de Deus. E Ana estava falando sobre isso. E vi aquele que chegou no início do ano sem saber o que ele ia fazer. Terminar o ano vivendo coisas que nunca nem imaginou. Um ano é muita coisa. As escolhas que você faz. Você acha que você nunca vai sair de lá. Ou que agora Deus me deu isso, eu nunca vou perder. Ou porque eu não tenho nada, eu nunca vou ter. Ana estava dizendo, não. Não. A estéreo gerou 7. E aqui gerava todo ano. Agora, perdeu o vigor, não gera mais. Até porque ela usou a bênção dela para o mal. O Senhor mata e preserva a vida, tudo vem dele. Ele faz descer a sepultura e dela resgata, ele tem o poder de tudo. Por isso que eu tenho que depender dele. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Ele faz o que ele quiser. Se eu depender dele, ele me ergue. Mas, se eu for autossuficiente, ele me deixa. Se ele me deixar, a pobreza, a miséria, a sepultura, o desespero vai tomar conta de mim. Levanta do pó o necessitado e do monte, de cinzas, ou aqui, na Almeida, levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado, porque ela se sentia lá. Para fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Quem é que levantou? Quem fez o alicerce do mundo foi Deus. E sabe o que ela estava deixando claro? Tudo que Deus faz, quando a nossa vida é alicerçada em Deus, aquilo nunca desaba. Tudo que você faz em Deus jamais desaba. Se você constrói a sua casa em Deus, ela não desaba. Se você levanta uma família, um negócio, uma empresa em Deus, ela não desaba. Nunca desaba. Quando que uma coisa desaba? Quando ela não foi alicerçada em Deus. E eu não sei, eu tive isso e eu perdi. Você perdeu porque você não alicerçou em Deus. Mas quando nós alicerçamos em Deus, aquilo não desaba. Ele levanta do pó o necessitado das cinzas e coloca entre os grandes. E ele fez isso na vida dela porque o filho dela foi um estadista, foi um homem que trouxe avivamento, levou avivamento para Israel. Israel espiritualmente estava seco e Samuel trouxe esse avivamento para Israel. E ela era a mãe desse homem, que trouxe vida espiritual para o povo. Então, essa palavra, daqui em diante, Deus nos entregou outro dia e volta a nos dar. Ele tinha dito naquele encerramento que Ele ia nos promover a um lugar que nós ainda não tínhamos ido. E o Senhor volta e pede que eu traga isso novamente. E eu fiquei muito grata por ser essa palavra de encerramento, porque sábado, na vigília do Ano Novo, você vai ver, vai receber a palavra profética para 2017, e você vai ver que uma tem a ver com a outra, porque isso aqui está falando daqui de Vitória, e é exatamente isso. Você encerra 2016, aqui esse trabalho, recebendo uma palavra de vitória para a sua vida. De vitória, que é o que Deus tem. Ele tem uma promoção que você ainda não viveu. Algo que você ainda não experimentou. É algo que você ainda não viveu. É o que Ele tem. Ele vai, levanta do pó, não importa onde está. Ele vai te colocar
Não no meio de gente que quer ser grande, mas no meio de gente que realmente é grande, em lugar importante, não é onde alguém quer ser importante, num lugar alto, num lugar de importância, de muita importância. É para lá que ele vai levar. Então, isso aqui volta a falar de grandes promoções. O que Deus vai fazer, está aqui, ó, porque do Senhor são os alicerces da terra, Ele assentou sobre eles o mundo. Tudo que Deus faz não desaba. O que Ele vai te dar, vai ficar. Ele guardará os pés dos santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Deus guardará os pés dos santos. Você não precisa ter medo. Confie em Deus e não tenha medo de absolutamente nada. Agora, os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Quem tentou ganhar alguma coisa na força, quebrou a cara. Na força humana, você não vai a lugar nenhum. Na desonestidade, na mentira, no engano, você não vai longe. Na maldade, tentando devastar com alguém para se promover, você não vai. Os ímpios serão silenciados nas trevas. E isso aqui tem a ver com aquele tipo de situação que vem para ofender, para perseguir, para atrapalhar, para maltratar. Talvez tenha alguém aqui que tem sofrido afrontas terríveis. Mas o Senhor está dizendo que Ele vai silenciar esses ímpios nas trevas. Ele vai. E mais, quando se fala silenciar nas trevas, treva é morte. Treva é morte. Até porque, olha aqui, ó, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. E toda pessoa que se opõe a alguém que é de Deus, está se opondo ao próprio Deus. Porque a Bíblia nos chama de menina dos seus olhos. Ai daquele que toca na menina dos olhos de Deus. Ai daquele. O Senhor nos chama de menina dos olhos. Aqui, ó. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Qualquer pessoa que decidir agir com estupidez e está se opondo a alguém que é de Deus, achando que ele está se opondo àquela pessoa, é contra ela, está muito enganado. Está muito enganado. Quando você é de Deus de verdade, não mexa. Guarda isso, eu quero que você guarde isso. Quando uma pessoa é de Deus de verdade, ai de quem se opõe a ela. Deus disse, serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. Imagina Deus trovejando dos céus. O Senhor julgará até os confins da terra. Não importa essa pessoa onde é que ela está. Pode estar lá nos confins da terra. Ela não está mais nem perto de você. Ela foi para o outro lado do mundo. Ela vai receber julgamento, justiça lá. Juízo lá. Ela pode mudar de cidade, ela pode se esconder. Ela não tem, ninguém se esconde de Deus. Ele dará poder ao seu ungido. Diga, Deus dará poder a mim. Isso. Ele dará poder ao seu rei e exaltará. Diga, Deus exaltará a força do seu ungido. Então ele vai te dar poder e vai exaltar, te dando força. Isso significa esse poder, essa promoção, essas vitórias, essas mudanças todas. Eu não sei hoje onde você está, de que maneira, os problemas que você vive. Mas esse é um canto de vitória, de libertação, de virada. Foi o canto da Ana, a oração da Ana, de uma mulher que deu a volta por cima, que teve a vida completamente mudada, que estava mostrando o poder e a grandeza de Deus
Quando Deus para agir em favor de uma pessoa, ela estava dizendo, Deus faz, Ele fez na minha vida. Então, é o que Deus está dizendo. Ele faz, Ele fez na vida da Ana, e Ele está fazendo na sua. Deus está fazendo na vida de cada um aqui. Deus está tirando pessoas, e eu digo tirando porque eu sei que Deus está agindo. Ele está tirando de situações muito difíceis. Do esterco, das cinzas, da humilhação, daquela situação baixa, humilhante, difícil. Ele está tirando e está erguendo. Ele está tirando a pessoa que está lá, naquela situação, que ela não vê saída. Ele está tirando e a erguendo. É isso que Ele está fazendo. Essa palavra está dizendo isso. E mostrando a grandeza de Deus. Um Deus que faz, um Deus que age. Um Deus que sempre cumpre aquilo que Ele promete. Um Deus que quando aquela mulher manifestou a fé, foi o último ano de humilhação dela. O último. E Deus quer que isso entre no teu espírito. Que eu não sei qual é o problema, qual a situação, mas será o último. O último ano. A última, nunca, não vai mais, como ela nunca mais viveu aquele tipo de situação, você também não vai viver. Ele está botando um ponto final. Deus botou um ponto final no problema da Ana. E Ele está colocando um ponto final no seu problema, na situação que você está vivendo. Você vai enfrentar outras situações ao longo da vida, mas é aquilo que eu gosto de dizer, esse na vida da Ana findou, esse na sua vida também vai findar. Como eu tive situações na minha vida, que foi lá, passou, acabou, não voltei a viver. Aquilo não. Virou, foi, ficou para trás. Deus virou o cativeiro, Deus mudou. Foi o último ano. Acabou. Eu me lembro de um ano em que era tanta humilhação, tanta dificuldade. Eu até conto isso no livro Mudança de Vida. E eu dentro do carro, dentro daquela humilhação, carro quebrado, no meio da rua, aquela coisa. E eu falei, meu Senhor, e fiz aquela oração e eu ouvi aquela voz. Quando eu tive aquela reação, aquela coisa, eu ouvi aquela voz. Nunca mais você vai passar por isso. Nunca mais. Eu nunca mais. Em toda a minha história, de lá para cá, eu voltei a viver algo. Acabou aquilo. Aliás, desde o dia que eu fui para o Senhor, eu falo isso do fundo da minha alma, diante dessa Bíblia sagrada e com tantas testemunhas. Foi um ano melhor do que o outro. Dores, batalhas e tal, mas nenhum ano eu terminei da mesma maneira. Nenhum. Todo ano, eu obtinha vitórias de Deus, eu cresci um pouco mais. Sempre crescia. Às vezes não crescia tanto como eu esperava, mas eu sempre crescia. Eu sempre tinha um avanço. Por quê? Porque eu estava buscando em Deus. E eu me lembro que aquela situação específica, ali terminou, nunca mais. Eu voltei para aquele lugar, muito pelo contrário. Todos os avanços vieram, e só avanço. Isso que a Ana falou aqui é verdade. O cativeiro dela foi mudado, foi virado. A vida dela mudou radicalmente. Ela passou a ter uma outra vida. Aquele foi o último ano em que ela viveu aquele tipo de situação. Acabou. Foi mudada a vida dela. Deus a exaltou. Ela passou a ser a mãe do homem mais importante da nação. Deus mudou a história dela. Não foi homens, não foi ninguém, foi a fé dela em Deus. E hoje Deus está fazendo isso. Vai ser o último ano de pessoas que creem. O último ano vivendo um determinado problema. O último ano. Nunca mais você vai passar por isso. Você vai testemunhar, nunca mais.
E hoje Deus está virando o cativeiro, libertando. Foi assim um grito de vitória, a oração da vitória. A oração da vitória de Ana. Isso significa, ela teve vitória, então Deus está dando essa palavra para dizer, você está tendo vitória hoje. Deus está dando vitória hoje. Em nome de Jesus. Eu quero que você pegue o seu propósito, levante ele ao céu com muita gratidão, com muita alegria, e você mostre isso a Deus e agradeça a Ele. Senhor, eu recebo. Eu sei que hoje o Senhor me deu vitória. Às vezes a sua situação é aquela de sempre. O assunto tem sido o mesmo. Mas você vai crer nesse momento com toda a força da sua vida. No que Deus está falando. Que hoje Ele está te dando vitória nisso. Acabou. Eu me lembro de um testemunho lindo de uma mulher que todo ano era a dor da vida dela, era aquele marido embriagado. E naquele ano, que ela lutou com Deus num propósito da mudança. Quando foi no dia 1º de janeiro, ele disse, nunca mais eu bebo, nunca mais bebeu. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando Deus diz é o fim, para isso é o fim. Aquela mulher chamou a atenção de Deus e Deus deu a vitória a ela. Deus está nos dando vitórias hoje. Deus vai nos promover a um alto nível. Deus vai nos colocar em lugares que ainda não estivemos, que nós não vivemos. Deus vai colocar coisas nas suas mãos que você não imaginou. Deus vai mandar socorro. Nós fechamos esse jejum, ainda não o propósito, mas esse jejum, com uma palavra de absoluta vitória, total. Deus deu vitória a todos nós nesse dia. Vitória a todo o ministério, a todo o povo que crê. Essa foi a oração de vitória da Ana. Eu quero que você creia nisso. Deus está te dando vitória hoje. Deus está respondendo às suas orações. Você vai se surpreender com as notícias, com os acontecimentos, com as mudanças. Talvez algo se levantou para ferir tanto o seu coração. Me parece que esse ano em que Ana reagiu foi o pior, mas acabou sendo o melhor, porque a partir dali, nunca mais a Ana voltou para aquele lugar. Você não vai voltar mais. Você não vai. Essa foi a oração de vitória. Então Deus está entregando vitória para todo aquele que crê. Obrigada, meu Deus. E não tenha medo de perseguições. Deus vai silenciar os inimigos das trevas. Ele vai. E Ele vai te colocar naquele lugar que você ainda não imaginou. Entre os príncipes. Não importa se você está no esterco hoje. Deus vai te colocar entre príncipes. E não importa, às vezes alguém do seu lado hoje está lá em cima. Ana falou sobre isso. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos ficou sem vigor. Oh, aleluia! Aleluia! Meu Pai, eu me lembro quando eu cheguei no Senhor. Eu me lembro de tantas coisas. Eu me lembro de tantas humilhações em família. Eu me lembro nesse mês, no dia em dezembro, em Natal, que às vezes havia reuniões familiares. Meu Deus, quantas críticas, quantas coisas. E hoje, quando eu olho para essas pessoas e olho para a minha vida, eu olho para a vida dos meus filhos.
Eu vejo, meu Deus, não há comparação. Lá atrás, eu me lembro de alguém da família, eu estava operada, e o Osmar foi pedir uma carona, e a pessoa, que na época ocupava um cargo importante no governo, não quis dar. Um dia aquele homem foi na minha casa, para pedir 2 latas de óleo, alguns papel higiênico e algumas coisas. Na época ele tinha o carro o top do momento, é o que ele tinha tirado 0. Ele tinha moto, ele tinha um carro 0. Ele tinha um cargo importante dado pelo governador, que ele falava direto com o governador. E nos humilhava. De tal maneira. Quanta humilhação aquele lá fazia questão. Um dia eu tinha a minha casa, ele não tinha a dele. E ele foi na minha casa. E aquele homem desceu de uma tal maneira que ele foi na minha casa pediu para o Osmar: dá para você me arrumar 2 latas de óleo e tal, porque eu não tenho dinheiro para comprar nem óleo. Um homem que só formação acadêmica, ele fez 3 cursos, agrônomo, economista, administrador, não me lembro. Tantos diplomas. Mas sem Deus, arrogante. E hoje? Não se compara. Um dia, humilhava. Passou-se o tempo. O tempo passou. Onde está? Onde foi parar? Mas aquele que permanece no Senhor, aquele que busca o Senhor, aquele que acaba aquilo que terminou, que tem um coração finalizador, e vai e luta com Deus, luta com a fé, o cativeiro dele vai sendo virado, vai sendo virado, vai sendo virado, vai sendo virado. Uau! Eu vi o quanto Deus, o dia que aquele rapaz estava dentro da minha casa, era a minha casa, casa própria, que Deus tinha me dado, e eu arrumando para ele comida, eu vi, uau, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Quando que alguém ia imaginar que aquele rapaz ia chegar num ponto daquele? Ele achava que não. E nós não éramos nada. Os pobres, coitados, que não tinha condição nenhuma, andávamos de ônibus. Aquele rapaz passou a andar de ônibus, ele criticava todos nós que andávamos de ônibus. Depois ele que passou a andar de ônibus, porque ele nunca quis Deus. Mas realmente, um dia não tinha nada, às vezes nem comida. Mas com Deus, um ano foi sendo transformado em bênção, outro em bênção, outro em bênção, outro em bênção. Uau! E aqui estou eu. Eu ainda estou aqui. Depois de tantas lutas, tantas guerras, eu estou tão feliz, tão grata a Deus. E eu quero que você só agradeça a Deus nesse momento, porque eu posso me emocionar de sentir a presença de Deus aqui. E vendo a ação de Deus, eu posso me alegrar. Meu coração transborda de gratidão. Porque Deus, não foi a Cleo, não foi o fulano, o sujeito importante foi Deus virou o meu cativeiro, o cativeiro da minha
nos abençoando e presenteando aqui hoje. Deus está te respondendo. Ele vai te colocar entre os príncipes. Aleluia! Deus vai fazer. Obrigada, Jesus. Obrigada por esse ano. Obrigada por tudo. Obrigada por esse propósito. Obrigada pelas boas novas. Obrigada por essa palavra de vitória. É a vitória que Deus tem para o seu povo. Obrigada por ter nos trazido e nos sustentado. Obrigada por todas essas vitórias. Obrigada, meu Deus, obrigada. Obrigada. Eu consagro a vida de cada um. Eu consagro esse propósito. E eu declaro todas essas vitórias materializadas para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. É a oração da vitória da Ana. É o dia da sua vitória. Aleluia, meu Deus. Com a sua mão estendida para a direção onde você quer que Deus haja, simplesmente agradeça: Senhor, eu sei que o Senhor está visitando aquela pessoa, aquela situação, aquela questão, e o Senhor está mudando completamente agora. Eu te agradeço nesse momento, porque eu sei que o Senhor me deu vitória. Eu não vou perder nada, não vou perder carro, apartamento, marido, mulher, família, a vida, saúde, não. É a vitória que o Senhor tem para mim. Eu possuo vitória. Eu não sei como vai vir, de que maneira, mas é vitória, aleluia. Tem uma saída. Deus tem uma saída para mim. Deus tem socorro. Deus está virando meu cativeiro. É a oração de vitória da Ana. Ana teve vitória e eu estou tendo vitória hoje. Obrigada, Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Ó Senhor, meu Deus, neste momento eu quero agradecer por essas horas juntos, orando, buscando, jejuando, clamando. Ó meu Deus, muito obrigado, obrigada, obrigada. Eu concordo com todas as orações que foram feitas durante todo esse dia. Eu as ligo aqui na terra para que sejam ligadas no céu. Eu concordo com todas essas vitórias, todas essas mudanças, esses milagres. Ó meu Deus, eu concordo, eu ligo aqui na terra todas essas vitórias para que sejam ligadas no céu. E eu desligo todas essas situações que têm afrontado, afligido, intimidado, entristecido a vida dessa pessoa. Eu desligo aqui na terra para que sejam desligadas no céu. Eu declaro vitórias sobre tudo, todos. Eu abençoo a igreja. Eu determino: recebam, todos recebam. Nesse momento, receba a sua vitória, receba agora o seu milagre, a sua definição, é uma palavra de vitória, e você vai levar com você vai ler e possuir. Deus me deu vitória nesse dia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero que você diga isso, por mais complicado, distante e estranho, difícil que possa estar. Como Ana também vivia o impossível e se tornou possível, hoje Deus está tornando possível aquilo que era impossível na minha vida também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.